Dentre as formas, os métodos necessários à produção do conhecimento estão importantes conceitos desenvolvidos por diversos pensadores, incontáveis pensadoras. Há, no discurso verbal e não verbal, inúmeros fatores que lhes permitem nos provocar os sentidos. Observem que eu optei pelo pronome pessoal oblíquo lhes, para fazer referência ao discurso. É a forma discursiva e aquilo que nela se enuncia que nos permite significar tudo aquilo que recebemos. O que só é possível se nós permitirmos que estas formas discursivas recebidas nos provoquem os sentidos. Enfim, colaboram para o estabelecimento de um processo produtivo para quem deseja dar um passo à frente na delícia de aprender, de conhecer, de transformar. O que deve ser um exercício constante. Conhecer o que ronda à nossa volta é de importância estratégica para a nossa própria condição humana e social. Aqui eu trato de um conjunto de fatores sociais, históricos e cognitivos que provocam em nosso corpo os sentidos. Equivalem aos movimentos de quem enuncia discursos orais, visuais, escritos, com a objetiva intenção de, quando recebidos por interlocutores ativos, o diálogo esperado aconteça. Lembrando que diálogo não se equivale simplesmente, de forma reduzida, àquela troca conversacional entre duas ou mais pessoas. Diálogo vai muito além disso. Diálogo significa, em mim, antes, uma condição humana, uma essência humana que nos permite trocar conhecimentos. Diálogo. Dia cruzado, logo conhecimento. Observe que são dois termos a quem recorro com muita frequência: recepção e diálogo. Esse é um princípio básico. Quem enuncia através de uma forma escrita deseja ser recebido, lido, e espera uma resposta. Esse é um caminho sócio-histórico que caracteriza o desenvolvimento de nossa condição cognitiva. Quando recebemos qualquer força, um discurso, uma notícia, uma pessoa, um evento, sentimos a necessidade de nos organizarmos para fazê-lo bem. Afinal, nessa ocasião, nossos sentidos, que não devem ser confundidos com significados, são provocados. Quanto mais organizados, melhor recebidos, e mais respostas ativas movimentam nossa percepção. Para Mikhail Bakhtin, uma das referências fundamentais do meu exercício docente, e também social, cultural, político, afetivo, religioso, enfim, o dialogismo é a condição do sentido do discurso, da linguagem. Todos os textos, todas as formas discursivas, todos os gêneros discursivos são dialógicos porque são resultantes do embate, do confronto de muitas vozes sociais. Todas as formas discursivas apresentam a força humana dialógica. Seja este aspecto discursivo desdobrado pela interação sociocognitiva, verbal, discursiva, entre enunciador e enunciatário do texto, ou pelo fato de nenhuma palavra ser nossa, mas trazer em si a perspectiva de outras vozes. Seja pela intertextualidade no interior do discurso, ou pela polifonia, dentro e fora dele. Polifonia, olha que palavra linda, né? Poli, diversas, fono, sons. É um conceito
que nos permite humanizar ainda mais todos os exercícios de linguagem que nos caracterizam. O conceito de dialogismo nasce com Bakhtin, que aponta para duas diferentes concepções do princípio dialógico: a do diálogo entre interlocutores e a do diálogo entre discursos. Para Bakhtin, o discurso, em todas as suas formas estruturadas, há quem perceba na tradução de sua obra uma referência ao texto, define-se como objeto significante ou de significação, ou seja, o texto significa, você precisa então preparar-se para recebê-lo a fim de que em você signifique algo, porque aquela enunciação naquele gênero discursivo provocou, produto da criação social ou de uma enunciação, com tudo que está aí subtendido, né? Contexto histórico, sociedade, economia, cultura, enfim. Em outras palavras, o texto não existe fora da sociedade, o discurso não existe fora da sociedade, só existe nela e para ela, e não pode ser reduzido à sua materialidade linguística, ou dissolvido nos estados psíquicos daqueles que o produzem ou o interpretam, o que também é um exercício que deve ser realizado com muito cuidado. Não porque seja muito importante, mas porque a humanidade prescinde de outros exercícios, aqueles que provocam em vocês o desejo de alcançar os meios para realizá-los. Então, como consequência das duas características a que me referi, todo discurso, toda forma discursiva, apresentando-se tal como se apresente, é constitutivamente dialógico. Define-se pelo diálogo entre interlocutores ou pelo diálogo com outros textos. Todo discurso representa ou apresenta uma enunciação essencialmente única, não reproduzível, não reiterável, não repetível, e, portanto, sempre predisposto a esse movimento transformador que nos caracteriza. Perceber o diálogo nesta perspectiva, percebendo essa força dialógica que nos permite interagir, percebendo todas as forças cognitivas que medeiam esta relação, permite que, como desejamos, também numa necessidade humana, nos apropriar daquilo que recebemos, a fim de tê-lo como referência para seguir nossa existência objetiva, concreta, material, cognitivamente organizada. Quando nos predispomos a receber discursos numa perspectiva dialógica, porque é essencial a todo exercício de conhecimento que nós precisamos realizar, organizamos-nos para recebê-lo de tal modo respeitoso que sentimos tudo o que a enunciação provoca, lembrando que a enunciação não existe sem a pessoa que o enuncia, tampouco sem aquela que a recebe. Então, eu convido vocês, todas e todos e todes, a viver esse movimento consciente de que ele já compõe a sua trajetória, ele já atua na sua trajetória, só falta vocês se apresentarem para organizar essa relação de modo mais criativa ou de modo mais produtiva.